Nós estamos a entrar assim. Estamos a entrar assim no tempo de férias, certo? Aqui em Portugal é assim, estes 2 meses, julho e agosto, normalmente são tempos de férias, são usados para tempo de férias. E eu gostava de refletir convosco sobre as férias, não é? As férias são bíblicas? É bíblico ir de férias? Ou estamos todos a pecar? Hã? Não? Ou sim? Vamos deixar tudo para trás? Desligar o WhatsApp? Será que isso é bíblico? Já imaginaram os apóstolos de óculos escuros, com o guarda-sol às costas? Rio de Janeiro, Copacabana. Já imaginamos isso? Até ficamos escandalizados, não é? Jesus e os apóstolos irem de férias. Nós podemos, eles não. É? Eles são santos. E nós podemos, eles não. Nós imaginamos, a eles é que não. Será que imaginamos isso? Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com as férias? Será que na altura não havia telemóveis, não havia selfies, a gente não sabe como é que era? Eles tinham praia lá, não é? No Médio, lá em Israel a praia é espetacular, não é? A parte litoral do Mediterrâneo, aquilo é lindo, é maravilhoso. Mas não vemos na Bíblia nada sobre isso. Aliás, na Bíblia o que vemos, não vemos nada sobre fazer praia. O que vemos é Jesus a dizer isto. Jesus disse a alguém, a um homem que estava a dizer que o queria seguir. Eu quero te seguir, Senhor. E Jesus disse a esse homem: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. E agora, o que é que a gente faz com isto? Não é? Vamos nós encostar as nossas cabeças e fazer pouco mais do que isso, não é? Durante algumas semanas? Quando Jesus diz isto, é um discurso um bocado duro, não é? E nós sabemos que nós estamos aqui para trabalhar. Nós sabemos que estamos aqui para trabalhar para o reino. Certo? Há um versículo que Paulo escreve a Timóteo, que para mim é sempre... eu lembro-me sempre deste versículo, quando estou cansado, quando estou assim mais... mais a precisar de férias. Quando estou assim mais desgastado, mais exausto. Paulo diz isto: se desta maneira nos cansamos e esgotamos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. Nós temos a nossa esperança no Deus vivo. É por isso que nós nos cansamos e esgotamos a trabalhar. A trabalhar nos nossos empregos, aqui na igreja, a servir na igreja, a dar no duro. Não é? Porquê é que nós fazemos tudo isso? É porque nós temos a nossa esperança no Deus vivo. E então temos este foco, não é? E quando estamos cansados e esgotados, lembramos-nos disso. Não, eu estou a fazer isto porque é de Deus. É de Deus eu trabalhar, ter um emprego e sustentar a minha família. E poder abençoar outros com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu trabalho, o fruto do meu trabalho. Não é? Não, é de Deus eu servir na igreja e sacrificar-me e trabalhar por aqueles que estão à minha volta, para aqueles que estão à minha volta possam beneficiar do dom de Deus que há em mim. E outros possam ser alcançados, não é? Como nós já oramos hoje, ser alcançados com o Evangelho. Há tanta gente para alcançar, há tanto para fazer. E nós temos de pensar, se temos direito de parar tudo e estar só na praia, de papo para o ar, a apanhar sol. Mas onde é que está isso na Bíblia? A questão é essa. Bom, falar de férias é falar de quê? Vamos por partes. Falar de férias é falar de interrupção do trabalho, certo? Portanto, podemos partir daqui. Como é que nós entendemos o trabalho? Como é que a Bíblia entende o trabalho? Trabalho, interromper o trabalho, ou seja, descanso. Como é que se processavam estes ciclos, trabalho e descanso, na Bíblia e no povo de Deus, em Israel? Diariamente, e não só na cultura israelita, mas em todas as culturas na Antiguidade,
O trabalho era do nascer até o pôr do sol, não é? Com interrupções. Não é? Então as pessoas, quando o sol se punha, era hora de quê? Era hora de dormir, de descansar. Não havia luz elétrica, nem havia tomadas para carregar os telemóveis, porque também não havia telemóveis, nem eletricidade. Não é? Então, quando acabava o dia, quando vinha o pôr do sol, era a hora de descansar. E era tudo muito certinho. Não é? Era tudo muito certo. O trabalho e o descanso estavam bem divididos. Mas o que é que aconteceu? Graças à tecnologia, nós eliminamos estas fronteiras entre trabalho e descanso, entre noite e dia. Eliminamos isto. Porquê? Porque agora temos energia para ter luz, quando não há sol. Livramos-nos também, na Revolução Industrial, não é? No século XIX, livramos-nos da força, da dependência dos animais, que os animais também precisavam descansar, não é? E se o animal não descansasse, a gente estourava com o animal, não é? E depois não havia animal para trabalhar. Então a gente tinha que pôr o animal a descansar. Nós livramos-nos disso com a Revolução Industrial. As máquinas não se cansam, só precisam de energia para trabalhar. Então, se nós não quisermos, nunca para, o trabalho nunca para. E nós não queremos que o trabalho pare. Não é? A nossa cultura não quer que o trabalho pare. E agora com a internet, não é? E com os dispositivos móveis, estamos sempre ligados com os portáteis e os telemóveis. E é tudo portátil. Nós podemos ter o escritório sempre na nossa mão. Não é? Podemos estar sempre a trabalhar, onde quer que estejamos. É verdade, também usamos para relaxar e para descansar, para nos divertirmos, mas há esta ligação constante. É uma vida assim vertiginosa e é difícil, muito difícil parar e separar as coisas. Separar horários de trabalho, separar horários para descansar. Isso era a rotina diária. Não é? Na cultura bíblica, na cultura do povo de Israel, era assim. E nas outras culturas, porque no mundo era tudo igual. Não é? Não havia luz para continuar a trabalhar depois de... nem energia para continuar a trabalhar depois de anoitecer. Mas e a rotina semanal? Vamos a Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Vamos ler versículo 8. Êxodo 20, versículo 8, diz assim: Recorda-te do dia de sábado para o consagrares ao Senhor. Podes trabalhar durante 6 dias para fazeres tudo aquilo que precisares, mas o 7º dia é dia de descanso, consagrado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não faças trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem o estrangeiro que viver na tua terra, porque durante os 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o declarou sagrado. Então, esta era a ideia, não é? Deus, Ele criou durante 6 dias, no 7º dia descansou, é isso que vemos lá em Gênesis, no relato da criação. Então, e o princípio é esse para nós. Nós vemos aqui uma proporção, 6 dias para trabalhar e 1 dia de descanso. Quer dizer que durante 6 dias a ideia era trabalhar e 1 dia para descansar. Então vemos aqui a proporção. A vida é assim, há muito mais trabalho do que descanso. Isso é normal, não podemos estar à espera de outra coisa. Não é? Há mais trabalho do que descanso. E o povo de Israel eram mesmo rigorosos, pelo menos numa parte deste princípio. Tão rigorosos que nós vemos no tempo de Jesus, os fariseus, quando viam alguém, Jesus curava um homem, curou no sábado, trabalhou, é pecado, está a transgredir o mandamento de Deus, de descansar. Levavam isto ao extremo da lei religiosa. Não é? Nem pegar, e depois Jesus confrontou-os com isso. Mas qual de vocês é que vê um animal cai-vos num poço e vocês deixam-no lá ficar se for sábado? E se salvam um animal, como é que eu não posso curar alguém? Não é? Levavam isto ao extremo. Mais recentemente, há 2000 anos atrás, aconteceu algo
de diferente. O que é que aconteceu? Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou em que dia? No domingo. E nós vemos que a igreja escolheu o domingo como o dia para dedicar a estar juntos na presença do Senhor. Eles estavam juntos todos os dias, não é? Mas domingo era aquele dia que eles celebravam especificamente a comunhão, a ressurreição, a vitória de Jesus, que eles estavam juntos de uma forma regular. E nesse dia era o dia para lembrar isso, era o dia para parar e lembrar disso. E então eles mudaram, houve uma mudança. Não é? Como é que nós às vezes temos dificuldade em perceber o que é que do Velho Testamento é para hoje, o que é que não é para hoje? Será que há quem acredite que o sábado é o dia que está lá escrito na Bíblia? É esse o dia que tem que separar tudo e descansar? Mas como é que nós precisamos ter princípios de interpretação da Bíblia? Nós precisamos de perceber o que é que do Velho Testamento é para hoje e o que é que era só para aquela altura. E uma boa forma de fazer isso é perceber se a lei que está lá no Velho Testamento se é reafirmada ou reforçada, direta ou indiretamente, no Novo Testamento. Já tinham pensado nisso? Por exemplo, Jesus reforçou. No Velho Testamento nós vemos que o propósito de Deus para a sexualidade é entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Esse é o propósito de Deus. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso está escrito em Gênesis. O que é que Jesus fez? Ele no Novo Testamento reafirmou isso. Quando estava a falar do divórcio. Ele reafirmou isso. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então Jesus reafirmou, nós sabemos que isso tem a ver com a natureza de Deus. Não matarás. É outro mandamento do Velho Testamento. Como é que nós sabemos que isso é para hoje? Porque tem a ver... É porque Jesus reafirma isso. Ele até leva isso mais além. Não é? Quando ele diz que quem aborrecer o seu irmão faz-se homicida, é como se estivesse a matar. Não é? Então Jesus leva as coisas muito mais além. Mas nem era preciso. Nem era preciso ir a Jesus. Basta pensar na natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? É um Deus de vida. Só Ele é que tem a prerrogativa de tirar a vida. Então nós não temos esse direito. Não é? Se uma lei não é reafirmada por Jesus, direta ou indiretamente, por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento, então essa lei era só para aquele tempo. Por exemplo, as leis dos sacrifícios. Jesus, ele não negou essa lei, mas ele cumpriu essa lei de forma a que não seja preciso mais ninguém cumpri-la. Porque ele foi o sacrifício. Ele fez o sacrifício definitivo. Então já não é preciso sacrificar animais. Então todas aquelas leis que nós vemos no Velho Testamento sobre sacrifícios de animais, como fazer, o que é puro, o que é impuro, nada disso vale para hoje. Não é? Nada disso vale para hoje. Portanto, e depois, claro, que há outras coisas mais complexas, não é? Que é preciso estudar mais um pouco, pensar mais um pouco, ler mais um pouco. Mas a ideia é essa, é que o sábado, nós vemos que a igreja começou a adotar o domingo como o dia da ressurreição de Jesus e houve essa mudança. Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não é? Os discípulos de Jesus comeram as espigas no sábado, foram colher espigas e Jesus, ele relativizou isso. Não é que deixou de ser mandamento de Deus, é que no tempo do Novo Testamento, a graça de Deus liberta-nos da escravidão da lei. Não é? Particularmente as leis que Jesus ele vem mudar. Não é? Ele vem mudar. Nós vemos que nós não somos escravos de um dia, nós não somos escravos para um dia. Deus, Ele não é o Deus de um dia. Ele é o Deus de todos os dias. Então todos os dias são dias para honrar a Deus. Mas nós escolhemos o domingo como esse dia. A igreja escolheu o domingo como esse dia para honrar a Deus. Bem, a nossa cultura não gosta nada disso. Não é? Parar para honrar a Deus, isso é algo completamente alienígena para a nossa cultura. Parar um dia para dedicar esse dia a Deus, à comunhão, não é?
especificamente, para a nossa cultura não cabe. Por isso é que cada vez é mais generalizado o trabalho por turnos. Não é? Pelo menos no nosso país e em muitos outros países. Há países que ainda têm raízes bíblicas, apesar de hoje em dia já se terem secularizado, já terem se distanciado completamente das suas raízes bíblicas. Mas há países onde o domingo fecha tudo. Porquê? De onde é que isso vem? A maior parte das pessoas nesses países já não se lembra de onde é que isso vem. Não é? Olha, é um hábito. Não, isso vem da Bíblia. Isso vem das raízes cristãs. Então, no domingo é para parar. Nós, interessantemente, somos um país onde as pessoas se identificam como 80% católicas. Não é? 80% das pessoas identificam-se como católicas, assim é que é. E mesmo assim, não interessa. Não interessa. O domingo não é um dia que as pessoas digam, não, hoje é para Deus. Hoje é para eu estar junto com os meus irmãos a lembrar a ressurreição de Cristo, a lembrar a morte de Cristo na cruz e a ressurreição de Cristo. Não existe este senso. Não existe este sentido. Por isso, toda a gente trabalha por turnos, é normal, e ninguém liga muito a essa ideia. Então, nós já não somos escravos, já não temos que cumprir um dia específico, mas o que acontece é que acabamos por não cumprir nada. Não é? Com essa ideia de não termos... Não há um dia, não, todos os dias são dias, mas o pior é que depois nós tornamos-nos escravos de outra coisa, tornamos-nos escravos da cultura. Não é? Da cultura que diz que tu tens que trabalhar até cair porque o descanso é para preguiçosos e não interessa. Então, somos escravos de produzir. A nossa cultura quer que nós sejamos máquinas para produzir. E é assim, irmãos, é assim que a cultura empresarial é assim. Não é? As pessoas são o quê? Tu tens que produzir. Se não produzires, não vales. Tchau, vai embora, vem outro. Porquê? Porque não é assim tão linear em todo lado, mas é esta a mentalidade, é esta a cultura. Então, se nós não temos cuidado, nós tornamos-nos também escravos da cultura. Deixamos de ser escravos da lei, mas não vamos para a graça. Não, vamos para a cultura. Passamos a ser escravos da cultura. Isto é complexo, eu sei que é complexo, porque nós precisamos de sobreviver. Não é? E quando a fome aperta, não é? Quando nós vemos que não temos o suficiente para suprir as nossas necessidades materiais, nós ficamos um bocado em pânico. É essa a tendência natural. E esquecemos que Deus, Ele tem todo o poder. Esquecemos que Deus sabe da nossa condição. Esquecemos que Deus, Ele deseja que nós não deixemos de congregar. Não deixemos de estar juntos. É mandamento. Está lá, esse está no Novo Testamento. Não é? Não deixem de congregar, não deixem a congregação como fazem alguns. Diz lá em Hebreus. Não é? Nós esquecemos que Deus ele está no controle. E então ficamos assim em pânico. E é compreensível. E é compreensível que nós tenhamos esta atitude. Porque é a nossa humanidade. Não é? E também eu sei que há tempo para tudo. E pode haver momentos em que isso pode ser uma necessidade. Mas nunca percamos este senso, nunca percamos este sentido. Que Deus, Ele quer que nós estejamos em família, em congregação. Nunca vamos perder este sentido. E se há momentos em que nós precisamos de sair um pouco disso, não nos esquecemos, temos sempre que voltar e rapidamente. Porque essa é a vontade de Deus e isso é para nós. Não é vontade de Deus porque Deus diz, eu quero toda a gente ali juntinha, porque assim é que eu fico contente. É também para nós. Porque Deus quer ser adorado por nós, em família, é verdade. Ele quer ser adorado, mas para nós é algo fundamental. Nós precisamos deste alimento. Precisamos disto. Como de pão para a boca. Precisamos mais disto do que de... Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos disto. Bom, temos estado a falar de rotinas diárias e semanais e de ciclos. Então, mas e as férias? O que é que temos a dizer sobre isso? Na cultura de Jesus, na cultura israelita, porque Jesus, ele era israelita e cresceu
na cultura israelita, havia períodos de paragem também. Paragem prolongada. Eram o quê? Eu acho que isto está pequenino. Não é? Eram as festas. As festas que Deus prescrevia. As festas que Deus disse a Moisés. Olha, estas festas são para serem observadas por todo o povo. Nestas alturas, nestas datas. Muitas festas. O povo de Israel tinha muitas festas durante o ano. Tinha a festa da Páscoa, né, que celebrava a saída do Egito, que depois era seguida pelas festas dos pães asmos. Não vou estar a explicar cada uma, porque são várias, mas havia interrupções durante o ano em que a ideia era o quê? A ideia era o quê? Era parar. A ideia era parar, reduzir o trabalho ao mínimo. É verdade, era preciso na mesma alimentar os animais e esse tipo de coisas, mas reduzir o trabalho ao mínimo, né, para fazer o quê? Para relembrar que Deus estava no centro. Para relembrar tudo o que Deus tinha feito. Para relembrar que Deus continuava a ser Deus. Para pôr as ideias em ordem. Ter um reencontro. Em todas estas festas, estas paragens, que ao todo estamos a falar de 24 dias, mais ou menos. 24 dias. 24 dias de festa. 24 dias de paragens durante o ano. E em todas estas paragens, Deus estava a trabalhar. Deus queria trabalhar através do descanso, através da festa. Porque Deus é um Deus de festas também. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Onde é que ele estava? Numa festa, num casamento. Jesus estava num casamento. Jesus era humano. Ele era 100% homem. E às vezes a gente esquece disso. Vemos Jesus como alguém que nunca esteve cá, que nunca foi como nós. Não, Jesus foi como nós. Ele veio à Terra para ser homem. Ele fez tudo o que nós fazemos. Só nunca pecou. Essa é a diferença. Ele fez tudo o que nós fazemos. Bem, ele também nunca casou, não é? Outra diferença para quem é casado. Mas a nível do ser humano, toda a gente, Jesus foi como toda a gente. Ele nasceu, ele foi à casa de banho, não é? Jesus ia à casa de banho. Ele ia à casa de banho. Ou achavam que quê? Não é? Que o Senhor não... Não, ele era assim, ele era humano. Era humano. Então Jesus fez esse milagre no casamento, porque ele estava num casamento, numa festa, e acabou o vinho, e Jesus transformou, sabem quantos litros de água Jesus transformou em vinho? Sabem quantos litros de água? Um número, tirem aí. 600 litros de água. 600 litros de água. Em vinho. Não sei se estamos a ver. Vinho que não era uma sorrapa qualquer. Não é? Era um vinho de melhor qualidade do que o outro vinho que já tinha sido servido. Jesus, quando faz bem. Jesus não deixa a coisa por mãos alheias, não é? Então, Deus é um Deus de festa também. E em todas estas paragens, em todas estas festas, estavam a ser trabalhadas 3 dimensões. Pelo menos três dimensões. Primeiro, e não está por ordem de importância, todas são importantes. Descanso, a ideia era parar, mas não era descansar por descansar. Era descansar, parar, para aprofundar a devoção, aprofundar a relação com Deus, voltar a lembrar, voltar a pôr as ideias em ordem. Que Deus, Ele continua a ser Deus. E este Deus é o Deus que eu devo adorar. Este Deus é o que deve estar no centro da minha vida. Estas paragens serviam para isso. E depois, a terceira, comunidade. Não era um só, não era cada um em sua casa, era juntos. Era como família, era como povo. Então todas estas dimensões estavam presentes. E Deus, Ele quer organizar, Ele quer harmonizar todas as dimensões da nossa vida. Ele quer harmonizar todas as dimensões da nossa vida. Por isso é que Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo
para a glória de Deus. Deus quer que todas as dimensões da vida sejam para a sua glória. Deus não quer que, quando vimos à igreja, é para a glória de Deus. Quando vamos de férias, olha, é para a minha glória. É porque eu mereço. Aquela coisa, eu mereço. Não merecemos nada. Não merecemos nada. Né? Merecemos a morte e o inferno. Porque somos pecadores. Mas Deus é um Deus de graça que nos dá Jesus Cristo, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha vida eterna. Então, nós não merecemos, mas Deus dá-nos. Porque se Ele deu o seu Filho, como é que Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele já deu tudo o que tinha de mais valioso. Então Ele dá-nos também o resto. Ele dá-nos também. A nós que somos privilegiados, tempo para descansar, recursos para ir de férias, a nós que somos privilegiados. Há pessoas que não têm esse privilégio. Nós somos ricos aqui. Não vamos ter ilusões. Mesmo quem não pode ir para as Maurícias ou para as Maldivas, não é? Quem só pode ir para a Praia da Madalena, é um privilégio. Que há pessoas que não têm isso de ir para a praia. Que é isso? Não, é trabalhar para alimentar os filhos e ganhar tipo €1 por dia. Há países que é assim, há países onde as pessoas passam fome e não têm tempo para pensar em férias. Mas nós temos esse privilégio e isso é graça de Deus. Então devemos fazer isso com gratidão, com esse sentido que é um privilégio. E então não vamos pensar apenas que o nosso dia a dia é que é para a glória de Deus. Não, as nossas paragens também é para a glória de Deus. Isto não é... e depois tudo isto, todas estas dimensões, não é para ficarem ali. Isto eram marcos no caminho para depois seguir assim. Era um renovar para depois continuar assim. Era tipo um fôlego. Vamos continuar a caminhar, mas com este sentido renovado. Porque essa era a ideia das paragens. Essa é a ideia deste sentido renovado. Então, férias. Que passou-se? Então, a ideia é sair, mas é sair para um reencontro. Um reencontro não é uma fuga. É um reencontro. Um reencontro com Deus, nós pararmos para voltarmos a renovar o nosso sentido de que Deus tem que estar no centro da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia-a-dia. Um reencontro connosco próprios. Porque nós precisamos de examinar a nossa vida. E no corre-corre, no meio do stress, às vezes a gente não para muito para pensar na nossa vida. E é importante nós pensarmos e pararmos se a nossa vida de facto está a conformar-se com aquilo, com o propósito de Deus. Termos esse tempo para refletir. Assim, na espreguiçadeira, né? Na piscina, né? À beira da piscina do hotel. Quem vai para hotéis e quem tem piscinas, não é? Nem todos têm, mas quem está lá, ter estes momentos mais calmos para pensar. Sair para um reencontro com a comunidade também. Porque nós precisamos de renovar as nossas energias, a nossa força para voltarmos a ter saudades também. Isso é importante. Voltarmos a ter saudades uns dos outros. Não é? Para lembrarmos, uau, que privilégio eu tenho. Não é? É uma forma de nós não tomarmos as coisas por garantido quando estamos algum tempo sem. Aí valorizamos de uma maneira diferente. Temos este reencontro. Saímos, afastamo-nos, para depois pensar, uau, vai ser bom, sinto falta da minha família, sinto falta dos meus irmãos. Que bom podermos voltar a estar juntos, com a energia renovada, porque a vida em comunidade é exigente. É exigente, claro. Nós estamos aqui a crescer juntos, estamos aqui a mudar, estamos aqui a ser transformados juntos. Ferro com ferro, como diz a Bíblia, não é? Precisamos de estar bem com as energias bem recarregadas. Não é? Para isso é importante termos estas paragens. E não estarmos só a trabalhar.
Às tantas uns para os outros já somos só rodinhas na engrenagem que fazem as coisas funcionar e a cumprir tarefas. Mas não é suposto ser assim. Então, tudo isto é bom. O que não é bom é o que nós fazemos muitas vezes, que é fugir de Deus. Saímos das pessoas, saímos de nós próprios, deixamos a nossa rotina, estamos noutro sítio e Deus também fica lá com o resto do pacote. Né? Fica lá Deus. Eu volto a ler a Bíblia quando acabarem as férias. Agora não é para ler a Bíblia. Né? Deus agora vamos fazer uma pausazinha. Né? Uma pausazinha. Agora Deus não entra. Deus ficas lá em Gaia, né? E eu vou para onde eu for e pronto. E agora fica aí quietinho. Isto não é vida cristã. Né? Isto não é a vida que Jesus tem para nós. Até porque nós esquecemos que é Deus que dá sentido a tudo isto. E quando nós deixamos Deus em casa e vamos de férias, entre aspas, obviamente, nós estamos a tirar tudo o que de bom as coisas podem ter. Porque se há alguma coisa que torna as coisas boas, se há alguém que torna as coisas boas, é Deus. Jesus, Ele tem para nós duas coisas que nós às vezes deixamos em casa e depois não desfrutamos. Deus tem para nós descanso, Jesus tem para nós descanso. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Descanso para as nossas almas. É muito, muito importante nós percebermos que o descanso da alma só Jesus pode dar. O descanso físico, há muitas coisas que nos podem dar. Né? Podemos ir de férias, podemos ir para um spa, podemos fazer massagens, podemos tirar um dia só para estar em casa, deitados e não falar com ninguém. Descanso físico, muita coisa nos pode dar. Mas descanso para as nossas almas, só Jesus pode dar. E quando nós cortamos com Jesus, cortamos com o descanso verdadeiro. Porque nós podemos... Nós podemos deixar... podemos ser enganados e cair neste erro, não é? de que podemos desfrutar de alguma coisa sem Deus estar no centro. Não podemos desfrutar de nada sem Deus estar no centro. Podemos desfrutar, claro, mas vai ser pobre. Vai ser pobre. Porquê? Porque Jesus, além de descanso, Ele tem uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida cheia. Jesus diz isto: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus quer nos dar essa vida. Ele quer nos dar essa vida diariamente. E nas férias, quando nós saímos da nossa rotina, Ele tem também essa vida abundante para nós. Ele tem também esse gozo, essa alegria para nós. E então as férias, se não forem aproveitadas para reforçar e relembrar e repor a centralidade de Deus nas nossas vidas, as nossas férias não vão servir para nada. Ou pelo menos vão valer muito pouco. Então, o que é que podemos fazer nas nossas férias? Vamos entender as férias como um retiro espiritual. Ir à praia é espiritual. Ou pode ser, se nós tivermos essa perspectiva. Ou é carnal. Então aí estamos a pecar. Não. É espiritual se nós tivermos essa perspectiva de que o que estamos a fazer é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é mau. Se for para a glória de Deus, é bom. Então, é para a glória de Deus. Se nós tivermos esta perspectiva. Mas vamos colocar Deus no centro das coisas. Vamos aproveitar que temos mais tempo para nos centrarmos mais, para orarmos mais. Vamos escolher um bom livro. Vamos ler a Bíblia. Se não estamos ainda a fazer isso, vamos encontrar um livro da Bíblia para ler. Vamos escolher um livro da Bíblia e depois vamos aproveitar o lance e vamos continuar a fazer isso depois das férias e a vida toda. Não é? Porque as férias servem para isso também. Não é? Para nós percebermos, isto é bom, eu preciso disto, então vou fazer uma resolução. Não é resolução de ano novo, é resolução de férias. Vamos
Vamos aprofundar o relacionamento uns com os outros também, com a família, quem está com a família. Olha, uma das coisas que nós fazemos de uma forma muito intencional é difícil, às vezes, no nosso dia-a-dia, dar tempo ao nosso filho, ao Guilherme. Estou a falar de nós como família. Não é? Porque ele tem aulas durante a semana e os pais aqui têm essa experiência. Não é? Os pais têm aulas durante a semana, depois o fim de semana é todo preenchido. Nós, em particular, são todos os fins de semana preenchidos, ou praticamente todos, com coisas da igreja. Não é? Então, quando é que a gente está com ele? Não é? Então, claro que aproveitamos os bocadinhos que temos no dia-a-dia para estar com ele, para o discipular, mas nas férias é um tempo especial para recarregarmos as nossas baterias como família, dedicarmos mais tempo e precisamos de nos ligar, então. Não é? Nos ligar à nossa família. Porque às vezes a gente vai de férias e passamos o tempo todo no telemóvel, não é? E a cada um anda por onde quiser. Mas vamos ser intencionais e aproveitar para aprofundarmos a nossa ligação, a nossa relação. A nossa relação com Deus, uns com os outros e connosco próprios, para a glória de Deus. Amém? Já podemos ir de férias? Não é? Alguns ainda têm que esperar. Não é? Nós vamos cá no piquenique e depois vamos até dia 20 de julho. Vamos estar fora. Mas vamos para um retiro espiritual também. E oramos para que Deus renove as forças de todos. Não é? Oramos para que Deus use este tempo para renovar as forças, para renovar a mente, porque nós precisamos disso como seres humanos e mais ainda neste tempo frenético que estamos a viver de corre-corre e de stress, que não nos deixa parar, não nos deixa pensar. E se não tens possibilidade de ir de férias, de deixar 2 semanas ou 3, procura tempo intencional. Se não dá para ir 2 semanas, 2 dias ou 3 dias. Não é? Nem toda a gente tem essa possibilidade, mas não vamos deixar de ter essa intencionalidade. E não só nos meses de verão, não é? Mas procurar isso nos outros meses do ano também.